Boa noite, 15 de fevereiro de 2022, estamos começando aqui mais uma live do Sechá, entendeu? Hoje a gente tem uma convidada super bacana, a Karina Palotnick, tá certo, João? Falei certo? Palatinic. Bruno aí já entrou, boa noite, Bruno. João também entrou, já deixa eu também tá entrando por aqui. João, assim que ela entrar, você me avisa que eu já chamo ela, né? Tô falando aqui hoje que a gente tem uma convidada super bacana, Karina Palatnick. Isso aqui tá torto. Enquanto isso, se alguém quiser fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, deixa eu ver aqui. Não tô. Acho que ela não entrou ainda. Olá, Jaque, boa noite. Enquanto a nossa convidada não chega, mas já deve estar entrando por aí, né? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, por favor, deixa eu só confirmar aqui. Ainda não tá aqui. Ela pediu. Oi, Camila. Oi, Sanzinha. Ela pediu, né, para que a gente enviasse o convite para ela. Boa noite, Cíntia. Tudo bom? Alessandro, boa noite. Pulga tá entrando aí também. Faz tempo que não aparecia. Tudo bom, Wagner? Otávio, Sanzinha. Então vamos lá, né? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa. Aqui, Karina entrou. Pera que eu já estou chamando ela. Convidar para participar. Aqui. Vamos ver se deu certo. Mais um segundinho. Eu estou bem, Sanzinho. E você? Faz tempo que a gente não se vê, né? Não estou lá no ambulatório. Vamos só esperar agora a Karina. E aí, doutor? Boa noite. Tá me vendo por aí? Tô te vendo, te ouvindo. Você tá me vendo, você tá me ouvindo? Vou botar meu fone, eu não tô te ouvindo porque eu já tô sem fone. Problema, né? Problemas técnicos que acontecem. Agora você tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te vendo, tá tudo ótimo. Primeiro, eu quero te agradecer muito de você estar aqui com a gente hoje, né? Imagina. O Sechá se sente honrado em ter a sua participação aqui. Mas, né, para quem não conhece a Karina, eu vou contar um pouco da história dessa que virou uma inspiração para muita gente. Não vou negar que depois que eu conheci a história dela, né, me inspirou também. Então, que bom. Não, sério. A Karina, né, ela começou, né, a vida dela de uma forma muito diferente. Essa carioca, né, ela vem para São Paulo aos 3 anos de idade devido ao emprego do pai, né, e sempre foi, né, uma pessoa muito independente. Aos 16 anos, contra a família, não contra a família, mas sem o apoio, né, ela se torna modelo, né, e faz muito sucesso nessa área. Sempre teve o desejo de trabalhar na área de saúde. Oi, mãe. Minha mãe acabou de entrar. Mas, né, optou, né, passou em medicina aos 17 anos, não quis fazer a faculdade, foi fazer, né, 2 faculdades muito conceituadas em São Paulo, que é a ISPM e a FAAP. Aí ela optou por ficar somente com a ISPM. Né? E durante a sua graduação fazia alguns trabalhos fora do país, trancava a faculdade. Nesse momento conhece o marido, casa, tem filhos e aquele desejo de trabalhar com a saúde retoma, né? E aí, ao invés dela ir para a parte assistencial, né, ela foi para a área da medicina voltada ao atendimento, né, ao acolhimento, como o paciente chega no hospital. E aí, fazendo minha lição de casa, né, eu fui ver... Nossa, você fez a lição de casa mesmo, hein, doutora? Eu faço direitinho, Nossa, tá vendo? Mas olha, eu não vou mentir, porque eu tenho um João para me ajudar, porque senão não conseguiria. Tá bom. Então,
E aí deu uma força, deu uma força, tá bom. Deu uma força gigantesca. Tá ótimo. E aí eu vou começar o contrário do que eu costumo falar, que eu costumo falar da graduação até onde está, né? Então, a Karina, por onde ela passou, ela deixou amigos e saudades. Onde você fala, só tem coisas boas para falar dela. Coisa boa. Fleury, Salomão Zop, o Imbra, o próprio Samaritano, na época, que o Samaritano ainda não era da Rede Américas. O pessoal ela foi coordenadora do curso de hotelaria do Hospital Israelita Albert Einstein, né, um curso que ela tinha sido aluna anteriormente, né, e que é conhecido mundialmente, além de ter um excelente atendimento, prestação de serviço, uma das melhores hotelarias. Com certeza. Mas, a nossa convidada fez ISPM, Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Israelita, Fundação Vasolini, e eu estou seguindo. Aí fez INSPER, né, MBA em Gestão de Saúde em 2012. E aí, Karina, veio um hiato e 2018, FGV, né, Gestão de Mídias Sociais. Sim. Eu achei isso um pouco desconexo e fui ver o que tinha acontecido nesse intervalo de 2012 a 2018. E aí eu me deparo com uma das histórias assim, que eu fiquei mais entristecidos, né? Porque foi, não vou dizer de pares, mas foi de pessoas ligadas à área da saúde, pessoas que atendem emergência, pessoa que atende emergência, naquele momento que a pessoa está mais fragilizada, que a família inteira está assustada, né? E aí você passa, né, por um grave problema. Eu não sei se você quer contar essa história, se as pessoas procuram depois nas tuas redes sociais. Tanto faz, quem quiser, eu posso dar uma pincelada aqui para quem é aí do seu canal, do seu Instagram. Perfeito. Eu posso contar um pouquinho, mas deixa eu apresentar também o Dr. Pedro, para quem é aqui do meu Instagram, porque a gente está falando com gente do seu, do meu, do Exatamente. nosso. Então, o Dr. Pedro é neurocirurgião funcional. Eu também fiz minha lição de casa, tá, doutor? Tô vendo, hein? Especialista em dor, em transtornos do movimento, né? E é um dos principais estudiosos da cannabis no Brasil. E é um dos primeiros prescritores de cannabis aqui no Brasil. É verdade isso? Verdade. Opa, coisa boa. Então hoje vai ter muita coisa interessante aqui, muita troca de informação para os dois públicos, porque a gente tem sinergia aí nos assuntos gastrointestinais com relação a cannabis e probióticos, como que tudo isso pode ajudar a melhorar questões gastrointestinais, questões de humor, e tá tudo correlacionado, né? Intestino, cérebro, intestino, nervo vago, e como que isso afeta a nossa saúde como um todo. Então a gente vai entrar nisso. Então, gente, esperem por aqui, porque é muita pauta interessante hoje para vocês, tá bom? Pessoal, eu queria que vocês respondessem aí se vocês estão vendo bem, se vocês estão conseguindo visualizar, porque para mim tá travado aqui para mim tá travado aqui como chama? O a Instagram. Imagem? Eu tô te vendo super bem. Tá. Agora... E o pessoal, não, é que tá travado os comentários. Eu queria saber se as pessoas que estão assistindo fizessem um sinal, deixassem um likezinho, para eu saber se de fato tá todo mundo assistindo, tá entrando bem aí, tá tudo bem aí para todo mundo. Tá tudo bem aí para todo mundo? Vamos ver se o pessoal tá. Porque aqui tem alguém, tá tudo bem aí? Ah, sim, estão vendo bem, estão vendo bem. Eu tô com um celular de backup aqui, doutor, porque às vezes o que está acontecendo aqui não está acontecendo ali, né? Então a gente nunca sabe o que está de fato acontecendo, enfim. Então no seu tá dando para ver direitinho, o pessoal tá assistindo de boa, então tá bom, lá. Então, como que eu vim parar falando sobre questões gastrointestinais, problemas gastrointestinais? Eu falo muito aí para o seu público entender sobre problemas gastrointestinais, síndrome do intestino irritável, desbiose, doenças inflamatórias intestinais, aí refluxo, azia, má digestão e todos esses desdobramentos de uma desbiose intestinal. E como é que eu vim parar falando sobre isso? Síndrome fúngica, supercrescimento bacteriano, tudo isso começa no intestino. E como é que eu vim parar aqui falando isso? Então, essa introdução que o Pedro, né, fez aí,
tem a ver com a minha história, porque eu sempre fui gestora da área de saúde. Ele até comentou aí que eu, durante muitos anos, fiz gestão em vários hospitais, centros de medicina diagnóstica, enfim. Só que eu sofri um erro médico que o doutor fez questão de deixar. A gente teve um papo antes, não foi bem um erro médico, né? Que eu já também falo. Na minha opinião, desculpe, eu sei que foi um sequestro com mutilação. Mas vamos lá, pode falar. Mas isso é uma opinião minha, tá? Não, que tudo tá bem. falando isso, ninguém em nenhum momento falou isso na minha orelha. Fui Pedro, que estou falando. Então, e eu vou até concordar um pouco que eu sei que não foi bem um erro médico, né? Até porque ele já tinha um histórico de fazer isso com a frequência. Então, assim, eu fui para o hospital fazer um teste de H1N1, que na época estava tendo uma pandemia, uma epidemia, né? De H1N1. 2016. 2016, exatamente. E aí eu fui para lá fazer um exame de H1N1 e eu estava com muitos sintomas gastrointestinais, febre e gripe. Era um conjunto de sintomas característicos. Eu falei, tô com esse negócio. Fui lá fazer o exame, era tipo 6 da tarde, e me seguraram lá até eram umas 4 da manhã quando aconteceu, mas fizeram todos os exames, tomografia, ressonância, inventaram um monte de coisa para fazer. A gente tinha plano de saúde bom, né? E aí, quando tem plano de saúde bom, já aproveita, vamos fazer tudo. E aí, fiz tudo. No final das contas, o exame deu negativo, não estava com H1N1. Eu lembrei que eu tinha comido aí num restaurante japonês, né? Fazia um tempo, enfim. E aí eu falei, é uma infecção gastrointestinal, vamos embora, né? Vamos embora. Só que o que acontece? O cidadão chega lá e fala assim, olha, nós vamos retirar a sua vesícula. Eu falei assim, na época eu trabalhava no Fleury, eu era gestora, então eu fazia, como se chama? Check-ups frequentes, né? Eu tinha acabado de fazer um check-up, falei, não tinha nada, tava com a saúde perfeita, comia tudo, bebia tudo, não tinha dor nenhuma, tava tudo bem. Eu falei assim, não, desculpa, não vou aceitar isso, eu não vou tirar minha vesícula de jeito nenhum. E aí eu falei, não vou assinar. Seja lá o que isso for, né? Seja lá o que isso for, porque eu não vou assinar autorização e vou embora para casa. Era 4 horas da manhã, mas eu estava debilitada, estava mal, por outros motivos, mas eu estava mal. Aí minha família estava lá e ele puxou minha família de um lado e falou, infelizmente, se vocês não autorizarem a cirurgia dela, vai morrer. E eram 4 horas da manhã, eu já tinha me recusado a assinar, porque era minha obrigação, estava saudável, estava lúcida, estava consciente, maior de idade, é meu direito escolher o que vão fazer comigo. Eu falei, não vou. E, enfim, acabou que minha família autorizou e eu acabei fazendo uma cirurgia, tive uma sepsemia, porque eu estava, na verdade, com uma gastroenterite, e abriram, então tive uma infecção generalizada. Em vez de ficar uma cirurgia de vesícula, normalmente você fica 2 dias no hospital e vai embora para casa. Eu fiquei 15 dias, tive uma sepsemia e tive sequelas muito sérias depois disso, porque eu não descobri o que era, porque eu fui em mais de 90 médicos, inclusive na clínica Mayo, porque eu tive desdobramentos de dores articulares, eu não conseguia segurar mais os talheres, eu tive uma síndrome fúngica muito importante durante mais de 2 anos, eu tive intolerâncias alimentares, alergias de pele, eu nunca tinha tido alergia de nada, então sabe, tinha alguma coisinha, toma esse negocinho, eu tomava, não tinha problema. Tive edema de glote várias vezes por problemas de medicamento, porque eu não estava tolerando mais nada. Enfim, e rinusite, sinusite, otite, tudo que era it que você podia imaginar eu tinha. E aí, na medicina convencional, passando por especialidades que eu nunca nem tinha ouvido falar, inclusive estomatologista, porque minha boca vivia cheia de ferida, com uma síndrome fúngica, problemas assim bizarros. E eu falava sempre que tinha a ver com a cirurgia, porque foi depois da cirurgia. Todo mundo fala, não tem nada a ver. Imagina, não tem nada a ver. Eu falei, não, chega. E chegou um momento que eu falei assim, eu não quero mais nada dessa medicina convencional. Eu estava tomando tanto remédio, eu já não sabia mais que eu tinha. Era algum problema mesmo, ou se era um efeito colateral de algum dos milhares de remédios que eu tomei. Inclusive, me mandaram tomar Pentasa por 1 ano. É um anti-inflamatório fortíssimo, por 1 ano. Eu falei, eu estava tomando já 6 meses. Então, bom, enfim. Aí eu falei, não, chega, parei de tomar tudo. E aí eu fui pesquisar o que poderia ter acontecido comigo para eu estar naquele estado se eu tinha uma saúde perfeita antes. E o fio da meada veio pela questão fúngica que eu tinha oral. Eu não tinha questão fúngica, eu tive assim, debaixo do braço, não nos órgãos genitais, mas na boca. Então transbordava, era uma coisa que me incomodava muito. Eu ficava assim, toda uma questão fúngica muito forte. E foi esse caminho que eu fiz para entender
como a minha microbiota intestinal, como o meu intestino estava afetando o meu organismo como todo. E aí eu entendi que tudo aquilo que eu tinha fazia sentido como origem no meu intestino. Então, com a questão fúngica, foi estudar por que aquele fungo estava ali e não ia embora, como é que aquilo estava ali e entendi sobre síndrome fúngica, começava no meu intestino, aí entendi sobre crescimento bacteriano, comecei a estudar sobre probióticos, sobre permeabilidade intestinal. Naquela época ninguém falava sobre isso. Quando eu comecei a trazer para o Brasil um monte de probiótico, eu estudar, minha irmã mora nos Estados Unidos, eu ia muito, comecei a estudar sobre probióticos, comprei muita coisa lá, e eu trazia para o Brasil, mostrava para os melhores gastros aqui, eles falavam assim, pode jogar tudo isso fora, que isso é tudo besteira. Inclusive, um primeiro que eu fui lá, me entregou um livrinho assim, que ele tinha escrito e falava assim, você tem síndrome de intestino irritável, que não era o que eu tinha, você tem síndrome de intestino irritável, e estava escrito no livro que não tinha cura. Então, quando eu li aquilo, eu chorei, assim, falei assim, nossa, eu tenho uma doença pro resto da vida. Quando eu entendi que não é nada disso, síndrome de intestino irritável tem cura sim, essa modular microbiota é possível, todos esses sintomas, eu sou prova viva disso, porque eu tive pancreatite, gastrite, esofagite, tudo isso, não tem mais nada, há muito tempo. E tem um monte de alunos meus, hoje eu tenho curso, tenho mais de 5.000 alunos que já se recuperaram dessas questões gastrointestinais e estão aí muito bem, obrigada. Então, tudo isso tem cura quando você trata com a alimentação correta. Modulação de microbiota é possível e reverter todo esse quadro é possível, sim, com os probióticos certos, suplementos certos e alimentação correta. E aí eu resolvi compartilhar com o mundo, né? Comecei a falar no meu canal do YouTube, e hoje acabou crescendo e eu ajudo muita gente e hoje é meu propósito de vida, né? É isso. Obrigado por você compartilhar tudo isso. Né? Mas eu não vou dizer que por sorte, né? Mas já que aconteceu com alguém que pelo menos que fosse alguém que a gente vê que desde os 16 anos, né, é uma pessoa muito independente e muito segura. Porque chega num determinado momento que um monte de médico olha para tua cara e fala assim, mas você operou da vesícula, essa dor articular não tem nada a ver. Nada a ver. Os exames estão normais. Você começa a duvidar de você. Sim. Porque as pessoas do seu entorno estão falando, com autoridades da medicina, entendeu? Isso vai minando a autoconfiança da pessoa, levando que ela fique com transtorno de afetividade. Sim. Né? Eu reclamo, acham que eu sou louca, que não tem nada a ver. Eu paro de reclamar. Então eu começo a ter um isolamento social. Eu começo a ficar cada vez mais sozinha. Olá, tem dor porque é depressiva. Mas ninguém pensa na questão da medicina integrativa, né? Se essa vesícula está lá por alguma razão, sim, algumas pessoas têm uma vida próximo do normal sem ela, outras não. Sim, a vesícula é um órgão... Aliás, eu acho assim, né? Tudo que tem no nosso corpo tem uma função importante. Sim. Não é para ser tirado assim. Ah, não faz falta. Um médico que fala assim, pode tirar isso que não faz falta. Um cara que fala isso... Corre de médico, corre desse médico. Corre, porque tudo faz falta, gente. Tem vezes que precisa, sim, por N motivos. Mas é uma necessidade extrema. Tem que se tentar todas as opções antes de retirar um órgão, porque todos eles estão aí por algum motivo e são úteis para alguma coisa, né? Então, eu tenho duas histórias para te contar. Opa! Né, de tudo isso que você falou. A primeira é que, né, quando você fala assim, se tem alguma coisa dentro da gente, é porque ela tem uma função. Com certeza. Né? Então, isso me lembrou, né, de uma história, né, de 1990, quando um grupo dos Estados Unidos encontrou um receptor no neurônio que ele era exclusivo de THC, de canabinoides. Tá. Então, aquele receptor se combinava com canabinoides. E aí a pergunta era, por que Deus, sei lá, Deus de Spinoza, colocou esse receptor aqui para se conectar com uma planta que algumas pessoas fumam? Não faz sentido. Como é que iam saber que a gente ia fumar essa planta? E aí começou a se procurar e encontrou, né, o primeiro endocannabinoide. Nós produzimos substâncias que são muito parecidas com os fitocannabinoides. Né? E o nome que deu para esse primeiro endocannabinoide, né, foi anandamida, porque a mida é da parte química dela e ananda
em sânscrito, significa felicidade extrema. Olha ou só. felicidade plena. Bacana. E a Muito. segunda história, né, a respeito de cirurgia, né, que ela tem que ser o último recurso e não o primeiro. Com certeza. Né? Quando você falou, né, que eu fui um dos primeiros prescritores de cannabis, e eu vou te contar o porquê. Por né? quê? Porque em 2014 a Anvisa ela queria o paciente o mais compassivo possível. Aquele que realmente tivesse tentado de tudo e não tivesse funcionado. Sim. Você que trabalhou nos melhores hospitais de São Paulo, você sabe que depois do neurocirurgião, tem pouca coisa que você pode fazer de mais invasivo. Verdade. Você já abriu a cabeça da pessoa. Você abriu a cabeça daquela criança. Né? Eu falo assim, abrir cabeça é justamente para que as pessoas entendam né, o quanto que isso é sério. Né? Quanto isso é invasivo. Quais os riscos que a pessoa... É osso para tudo que é lado, entendeu? Barriga pelo menos é pele, aqui é tudo osso. Mas eu ouvi muito, não dessa forma como eu vou te falar, tá? Mas eu falava assim, 2015, até final de 2016. Olha, pai, ao invés da gente fazer uma cirurgia, vamos tentar antes o canabidiol. O quê, doutor? Canabidiol, ele é uma medicação que é tirada da planta da cannabis. Ah, doutor, abre a cabeça da minha filha, mas não dê maconha para ela. Sério, não era dessa forma que eu vou. É mais ou menos isso, mas é mais ou menos operar, você quer drogar, minha filha. Exatamente. Entendeu? Então, assim, disso que você passou, né, só que era o contrário, né? Agora, porque, gente, nem todo médico é mau, viu? Tem muito médico bonzinho. É que quando o médico tira para ser mal, ele pega a pessoa no seu momento mais fragilizado e por isso que nos revolta tanto. Sim, verdade. Não, eu sempre falo, tem médicos maravilhosos, mas assim, como em qualquer profissão, né, Pedro? Tem excelentes engenheiros e tem engenheiros muito ruins. Como tem excelentes advogados, como tem um monte de advogados trambiqueiros. Mas médico é ser humano, né? Esse cidadão, se ele fosse pipoqueiro, ele teria feito alguma coisa para lesar alguém a benefício dele, porque ele teve uma falta de caráter. Com certeza, com certeza. Mas enfim, vamos falar. Gente, vocês estão ouvindo bem? Vão deixando um likezinho aí. Gente, compartilha essa live aqui no aviãozinho. Tá vendo esse aviãozinho que tem aqui embaixo? Compartilha, porque o assunto aqui é muito legal, muito importante, muito bacana. Então aproveita e compartilha aí com o pessoal, avisa pra mãe, pro pai, pro vizinho e dá um like aí pra gente. E se quiser deixar perguntinha, tá aberto pra perguntinha aí o seu Insta? Então, pessoal, pode deixar perguntinha que a gente vai responder também no final, né, doutor? Vamos lá. Vamos, não. Você tá vendo as perguntas ou não? Tô vendo aqui, o pessoal tá escrevendo. É que o pessoal tava tímido, agora estão deixando tudo certo, show. Agora o pessoal tá escrevendo. Então, se você vê alguma coisa que você queira responder, beleza, você já fique à vontade para estar fazendo isso. E assim, essa live está sendo assim, sensacional, porque eu estou aprendendo muito, né? Essas dicas aí. Não, eu tô. De apertar o aviãozinho para compartilhar a live, perguntar de tempo em tempo se tá legal. Tem que fazer, porque o pessoal participa mais, né? Então, gente, olha só. Sabe que eu vou fazer uma pergunta que me interessa, eu acho que o meu público aqui também interessa, é que você estava falando que a gente produz esses endocannabinoides, né? Que o nosso próprio organismo produz uma substância parecida com o que a cannabis, que é, para quem não conhece, cannabis é a planta que faz a maconha, a droga da maconha. É, maconha. Só para o pessoal aí que está entrando, que às vezes a pessoa não sabe, é leiga, não sabe que cannabis quer dizer maconha. Então, assim, essa cannabis, a maconha, pode ser usada de forma medicinal, sem a parte tóxica, né? Separa um do outro, não é isso? Sem ser alucinógeno, né? Explica um pouquinho que o pessoal às vezes não entende, que assim, esse doutor aí é maconheiro, né? Vamos falar assim, o doutor aí é maconheiro. Mas não é, né, gente? O doutor, ele trabalha com a planta da maconha, a cannabis, que é trabalhada para usar a parte medicinal. Não é para ficar doidão, é para tratar algumas questões de dores, de humor. Então, explica um pouquinho isso para a gente, para eu poder te fazer essa pergunta, para que as pessoas consigam entender como a maconha transformada num medicamento pode ajudar na pergunta que eu vou te fazer já já. Explica um pouquinho para a gente.
Perfeito. Então, a primeira coisa é que, assim, fumar maconha não é, em nenhum momento, uma forma de tratamento, tá? Uhum. Então, na planta da maconha, na planta da cannabis, ela é como se fosse uma enorme caixa de ferramenta. Lá dentro, a gente tem diversos tipos de ferramenta, que são o que a gente chama de fitocannabinoides, que é uma sopa de letrinha. É o tal do CBD, é o tal do THC, CBN, CBG. Dessas ferramentas, tem algumas, principalmente o Delta 9 THC, que ele tem um poder psicoativo. E ferramentas como o CBD, que não tem essa ação. Tem outras ações relacionadas à ansiedade, à dor, mas não tem essa parte psicoativa. Então, daquilo que você, olhando para a planta, você vê aquilo que você precisa. Então, um paciente, por exemplo, tá? Com síndrome do intestino irritável, qualquer tipo de inflamação intestinal. Uhum. Tanto o CBD quanto o THC, que é esse que dá essa questão alucinógena, são muito eficientes. A diferença do THC, né, você tem que saber a dose, porque você não quer ter aquele efeito. Então, muitas vezes, a gente pode usar isso, nesse caso, em forma de supositório. Que você não vai ter esse efeito. E o CBD e o THC, eles competem entre si. Né? E o mais genial de tudo isso, Karina, é que assim, para a gente produzir os nossos endocannabinoides, é através de uma degradação de um ácido chamado ácido araquidônico. Tá. Então, para a gente produzir esses próprios endocannabinoides que a gente... Isso. Tá. E aí, esse ácido araquidônico, quando ele sofre uma ação de uma enzima, ele vai fazer uma coisa chamada eicosanoides, que são pró-inflamatórios. Prostaglandinas, proteociclinas, e quando sofre ação de outros, ele faz os canabinoides. Mas o que eu quero dizer é que quem forma esse ácido araquidônico é ômega 3 e ácidos graxos. Ou seja, não adianta você usar canabinoide, por exemplo, para dor, e comer fast food todo dia. Ótimo, muito bom. Porque eu falo muito sobre alimentação. É assim, a base do meu protocolo é uma alimentação correta. E assim, a gente só modula uma microbiota, que eu falo sempre para os meus alunos. Porque eu falo que meu canal, quem quiser me seguir aí da sua pode me seguir no meu YouTube então fala, também. Do Instagram, o meu Instagram é Karina Palatnik e o meu YouTube também é Karina Palatnik. Eu vou botar aqui. Meu YouTube, gente, tem vários vídeos. Eu tenho mais de 300 vídeos sobre probiótico. Então, muita gente chega para mim e fala assim, Karina, me passa um probiótico para, sei lá, acne, para candidíase, para ansiedade. A gente tem dentro dos probióticos cepas específicas para tudo isso. Tem cepa que ajuda com ansiedade, tem cepa específica para ajudar nas questões fúngicas, a combinação dessas cepas também, cada uma é diferente do outro e serve para cada coisa. Mas não adianta você, quando a pessoa, me dá um probiótico para tal coisa. Não adianta você tomar o probiótico se você não tem um ambiente propício para aquele probiótico se estabilizar ali. Por quê? E como é que a gente cria esse ambiente? Eu falo assim, quando a pessoa está com uma desbiose intestinal, quando a pessoa está com desequilíbrios de microbiota, o que acontece? É como se o seu intestino é para ser uma floresta. Eu falo assim, o intestino é para ser uma floresta. Tem que ter de tudo lá dentro. Árvore, planta, fungo, tudo. Só que quando você está com uma desbiose, normalmente seu terreno está devastado. Então, assim, você encontra ali, é como se você jogasse fogo na floresta amazônica, sobrou só aquele terreno seco. E aí a pessoa vai jogar sementinha, que seriam, entre aspas, aí os probióticos. Não vai acontecer nada ali. Você pode tomar o probiótico que você quiser, não vai acontecer nada. A sua alimentação é como você vai preparar aquele terreno. Você tem que adubar, regar, para poder semear. Então, assim, a alimentação é quando você cria um ambiente propício para aqueles probióticos se estabelecerem. Eu acho que aí, no mesmo caso, não adianta você tomar aí o canabidiol, né? Se você não tem um ambiente propício e não propicia o seu organismo
a produzir os seus próprios, ou absorver, ou fazer com que aquele probiótico, aquele camelô, faça o efeito dele, porque você não tem ambiente para aquilo acontecer, né? Então, eu sempre falo assim, gente, primeira base de tudo é alimentação correta, saúde intestinal, senão você não consegue... Nós somos o que comemos. Exatamente. E a gente vê como isso é sério, né? O intestino é o nosso segundo cérebro, tem neurônio no intestino. Sim. A gente tem patologias neurológicas que acontecem no intestino. Você pode ter uma epilepsia abdominal, você pode ter crise convulsiva intestinal, para você ver o quanto que existe uma relação, né, quando você fala, né, olha, tem probiótico para ansiedade, né? Alguém pode pensar, mas que uma coisa tem a ver com a outra. Total. É a mesma coisa quando ela operou a vesícula e teve dor articular, entendeu? As coisas funcionam juntas, né? Quando você fala, né, da parte holística, você não está falando da parte esotérica, você está falando do entendimento de fenômenos de um todo, porque nós somos um todo. Exatamente. E assim, eu falo muito no meu canal, nos meus vídeos, tudo, que eu falo assim, gente, e aí é por isso que eu também queria te perguntar uma coisa que eu acho importante. O nosso intestino é considerado o nosso segundo cérebro e interfere diretamente no nosso humor. Por quê? Porque é no nosso intestino que a gente produz vários hormônios e neurotransmissores, serotonina. 80% a 90% da nossa serotonina é produzida no nosso intestino. Então, depende da nossa saúde intestinal o equilíbrio do nosso humor. Então, quando você está com desbiose intestinal, então se você tem aí muita prisão de ventre, barriga inchada, refluxo, azia, intestino muito solto, intestino irregular, aquela barriga inchada e tudo mais, isso é um sinal que o seu corpo está dando de que tem coisa errada no seu intestino. E tem gente que não liga, que o negócio vai deixando. Continua comendo errado, continua tal. E fala assim, eu prefiro comer meu McDonald's do que mudar minha alimentação. Eu não vou deixar de comer meu McDonald's. Eu não vou deixar de comer açúcar. Eu prefiro beber minha bebidinha no fim de semana. Eu não ligo, eu prefiro. Só que não acaba por aí, né, doutor? Isso vai piorando o quadro de desbiose. O que acontece? Uma permeabilidade intestinal. E aí você começa a ter esses desdobramentos. Dor articular, doença autoimune. E aí vai você síndrome púdica. Você procura um colega médico, entendeu? Que tem que atender ali vários pacientes, está com a agenda cheia, não sei o quê. Primeira coisa que ele vai te passar é um ansiolítico. Exatamente. Ou vai passar um benzodiazepínico. O Brasil é o país que mais se prescreve benzodiazepínico no mundo. Que é clonazepam, sério. Nós somos campeões. Né, e assim, de todos os benzodiazepínicos, o clonazepam é o mais prescrito. É o Rivotril, né? É o Rivotril. Sim. Então, assim, e aí a gente entra numa helicoidal negativa, entendeu? Que é aquela pessoa que há 30 anos toma benzodiazepínico, é depressiva, intestino ressecado. Porque não tratou do intestino porque assim, quando a pessoa está numa questão de ansiedade, de depressão, tem momentos que é necessário para sair da crise um pontual. Sim. Mas se você não tratar da causa raiz que está lá no seu intestino, se você não regular os seus hormônios, seus neurotransmissores, você vai ficar nessa o resto da vida, não tem como. E como eu falo para os meus alunos, normalmente os meus alunos, quando fazem o protocolo, a maioria das pessoas tem questões gastrointestinais, refluxo, azia, síndrome do intestino irritável, desbiose, tarará, problemas inflamatórios, tem questões de ansiedade, são mais depressivas, tem mais síndrome do pânico. Por quê? Gente, é químico. O seu intestino é responsável pela produção de neurotransmissores que equilibra o seu humor. Beleza? Então, você tá com o intestino bagunçado, obviamente você vai ficar chateado com isso mesmo, porque ficar com dor de barriga, intestino preso, intestino solto, é muito ruim, você fica afastado, a sua vida social fica afetada, né? E dificilmente, muitas vezes, os exames não dão nada mesmo, os exames convencionais não dão nada mesmo. Então, a pessoa fica se sentindo... A família toda fala assim, ela é louca, coitada, fica com esse negócio de que não pode comer, mas isso é coisa da cabeça dela. Aí manda tomar um negocinho. Como? E eu sou super contra, porque eu já tratei muita gente, porque eu nem posso, né, receitar nenhum remédio. Então, só suplementos naturais, a dieta correta,
e mudanças de hábitos. E a pessoa para de tomar tarja preta, para de tomar essas coisas, muda os hábitos de vida. Tive hoje depoimentos impressionantes, eu choro quando eu vejo. Como que a cannabis pode ajudar um paciente, um aluno que tem essas questões de ansiedade, porque está com essas questões gastrointestinais, e para evitar que ele entre num medicamento tarja preta, num diazepam, num clonazepam e qualquer esses Lexotan da vida, como que o cannabis pode ajudar nesse processo de até de dor ou de ansiedade? Como que pode nas questões gastrointestinais? Obrigado por você ter perguntado isso. Né? E assim, em muitos lugares do mundo, né, a cannabis ela é utilizada da mesma restrição que aos probióticos, ou seja, nenhuma. Você só precisa saber o que você está usando. Né? Aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade, em outros países também, mas vários estados norte-americanos, até uma determinada dose, né, de canabidiol, você compra como suplemento alimentar, porque ele vai ter a mesma ideia assim, dos probióticos, é procurar a homeostase, o equilíbrio. Então, para vocês terem uma ideia de como os canabinoides podem ajudar nessa questão da ansiedade e depressão. Em 2020/21, nós tivemos as Olimpíadas em Tóquio. Né? E em muitos lugares elas foram conhecidas como Tóquio Hemp. Por que Tóquio Hemp? Porque foi liberado para o uso antes, depois e durante as provas canabinoides, principalmente o CBD, não psicoativo. Tá. Então, não psicoativo ideia... quer dizer que não era o THC. Não vai te deixar doidão. É tipo não, assim. Não vai. Não mexe na sua consciência. Tá. E a ideia era, entendeu, para ser usado para recuperação muscular, para as provas, o dia seguinte, acordar sem dor. Só que o que os atletas, né, inclusive brasileiros, que colocaram, se manifestaram que estavam usando nas Olimpíadas, o maior benefício que eles falaram é que foi uma Olimpíada atípica, ninguém sabia se ia ter ou não, são pessoas que dedicaram a vida treinando para aquele evento, e você não sabe se vai ter, chega lá sem torcida, sem apoio da família, você escuta histórias da vila, dos atletas, de festa, e ninguém sai do quarto. Então isso gerou uma ansiedade tão grande que foi tratada com CBD. Sério? Né? Sério, legal. foi o maior benefício que eles encontraram foi esse. Né? E assim, e por que o CBD ajuda na ansiedade? A gente sabe que ele tem uma conexão com um receptor serotoninérgico, que é o 5-HT1A, e esse receptor, né, é que faz essa sensação de bem-estar e diminui a ansiedade. Né? E a gente tem, né, endocannabinoides que fazem esse papel também. Então, quando você usa o fitocannabinoide, você está complementando, né, o seu sistema endocannabinoide, que é uma coisa que você já produz. Então, não é uma coisa química, sintética que você tá colocando... não tem. É o que eu falo. Eu acho que só para o pessoal entender um pouquinho, vou te fazer uma comparação, aí você me corrige até. Porque eu falo assim, quando as pessoas têm questões gastrointestinais, elas sempre perguntam, eu falo assim, olha, gente, nesse momento você precisa tomar enzima digestiva. Ai, mas não vai me fazer mal? Enzima digestiva a gente já produz. Já produz. Acontece que quando a gente vai ficando mais velho, a gente diminui a produção de enzima digestiva. E se você está com problema gastrointestinal, ajudar nesse processo de digestão é fundamental para a recuperação. Então, tomar enzima digestiva a gente já produz. É a mesma coisa, eu entendo, do canabidiol. Exatamente. Exatamente. Entendeu? Para essa pessoa, tá? Não vamos colocar assim, aquele que tem um transtorno de ansiedade grave, né? Eu acho que ele tem que tomar um alopático. Aí é outra coisa. Alopático, eu ainda faço cirurgia, mas assim, sabendo que você não está tratando ali a causa, você está tratando a consequência. Sim. Né? O primeiro sintoma do doente de Parkinson é intestinal. Antes ele começar a tremer, é intestinal. Sim. Então, eu sempre falo, gente, Alzheimer, Parkinson, tudo isso começa ali um desequilíbrio aí no seu intestino. Quando você evita uma série de doenças quando você tem intestino saudável, né? Então, assim, e aí você está me dizendo que, eu acho que um caminho aí fazendo esse link, um caminho para as pessoas que
têm essas questões gastrointestinais, mas que estão ansiosas ou estão mais depressivas ou estão mais estressadas naquele momento e por isso, e aí vira um ciclo vicioso, né? Que veio primeiro, o intestino ou o cérebro? O que bagunçou primeiro? Porque o cérebro interfere no intestino e o intestino interfere no cérebro. E a gente sabe que quando a pessoa está mais estressada, ela tem mais questões gastrointestinais. E quando ela tem mais questões gastrointestinais, ela também tem mais questões emocionais. Então, está tudo interligado. E como é que, vamos supor, um aluno, um paciente meu que esteja aí mais ansioso, porque está com problemas gastrointestinais, porque ele está mais ansioso, porque ele está com uma desbiose importante, porque ele está aí. Como que o cannabis pode ajudar ele nesse momento aí? Porque ele sente dor também, tem muitos que têm dores abdominais, às vezes dor articular, às vezes, enfim, fibromialgia é um desdobramento da desbiose intestinal. Muitos dos alunos que têm permeabilidade intestinal têm fibromialgia também. Então, como que a cannabis, como que ele usa essa cannabis para diminuir a ansiedade e até ajudar no protocolo e no tratamento porque se diminui a ansiedade, isso também melhora tudo, né? Eu vejo de duas formas, tá? A primeira é a pessoa que já está no processo de ansiedade, né? Ele já está fazendo o protocolo para recuperação da sua saúde intestinal, né? Mas ele precisa de uma certa agilidade, ele quer passar por esse evento um pouco mais rápido. Então, nesse momento, eu acho que o CBD, o canabidiol, ele pode ajudar. Mas eu acho que o que ele mais pode ajudar é assim, olha, eu estou com uma saúde legal intestinal, então assim, emocionalmente eu estou bem. Só que no dia a dia, você está sendo bombardeado o tempo inteiro. Então você pode usar os canabinoides também de uma forma preventiva. Né? E uma coisa que nós não temos no Brasil, mas existe já em alguns lugares do mundo, tá? É você usar, além do óleo, entendeu? Numa forma de comestíveis. Então você faz bolachas, você já prepara. E você acrescenta o canabidiol na dieta dessa forma. Entendi. Então aqui a gente como não se tem fosse ainda... um superfood, assim, que a gente coloca. Exatamente. Entendi. Entendeu? Você vai lá comer um pão sem glúten com canabidiol. Entendi. Entendeu? Então, isso baixa a ansiedade, melhora o humor, essas coisas, sem efeito colateral. É assim, é uma homeostase. Né? Se a gente olhar, né, o monitor de batimento cardíaco, ele é um sobe e desce o tempo inteiro. Então, viver é esse sobe e desce. Sim. A ansiedade, tá? Ela é uma curva de U invertido, porque em determinados momentos ela te tira de uma zona de conforto, ela deixa com que você fique um pouco mais atento, mas passou de um determinado ponto, ela começa a te limitar, você começa a viver em função dela. Sim. Então, os canabinoides, né, eles vão te manter nessa curva em U na parte mais alta. Né, naquela ansiedade que não te deixa acomodado, uma ansiedade natural. Natural, né? Entendi. Aquela ansiedade que todos nós, de certa forma, temos e que nos motivam. Sim, sim. Né? Natural, não que normal. Natural, porque a vida, assim, a gente vai ter momento que a gente fica um pouco mais ansioso. Lógico, vai ter momento, entendeu? Que você morde o volante para não xingar alguém no trânsito. Às vezes pode xingar também, né, doutor? Também, entendeu? De vidro fechado, você xinga, porque tem cada louco aí na rua. Não é verdade? Mas isso daí é ser humano. Né? É verdade. Então, os canabinoides, eu acho que eles ajudam em manter a homeostase. Porque qual que é a função deles no nosso corpo? Né? Para que colocaram ele aqui? Então, os neurotransmissores, eles caminham, neurônio A para neurônio B, para neurônio C, D, E, ele está indo nesse caminho. Tá. Os canabinoides, os endocannabinoides, eles são produzidos no momento que alguma coisa dá errado. Então ele vê o neurônio cheio de glutamato, ele fala, glutamato é um neurotransmissor excitatório. Ele olha para aquilo e fala, esse cara vai convulsionar. Ele vai convulsionar. Aí ele produz um endocannabinoide que vai para o neurônio de trás. Chama o GABA, chama o GABA, chama o GABA, que é a via GABAérgica que vai dar uma segurada no glutamato. Entendi. Então, cada endocannabinoide recruta, assim como fitocannabinoides, recrutam neurotransmissores diferentes. Então, e todos buscando a mesma coisa, que é o quê? É o equilíbrio. Você não toma CBD para ficar mais calmo.
Se você não está ansioso, você vai tomar o CBD e você vai sentir outra coisa, você vai sentir bem-estar. Entendi. Entendeu? Tá. Porque ele vai buscar, não é igual um calmante, que se você não tiver nervoso e tomar, você vai ficar Apaga. letárgico. Não. Entendi. Agora, vamos lá, deixa eu até... Porque assim, por exemplo, eu fui para a Suíça recentemente, fim do ano passado. Eu não sabia que lá era liberado, mas lá você... CBD. CBD. Então, CBD. você, em qualquer esquina, em qualquer farmácia, em qualquer tem até florzinha lugar, para fumar de CBD. florzinha, tem cigarro, tem tudo à tem vontade. Tudo, rachixe de CBD, tudo. Em toda esquina você vê um monte de luzinha piscando CBD, lá, e não é caro, assim, tem cigarro de CBD, tem não sei o que de CBD, tudo de CBD. Sabonete, shampoo, desodorante, tudo de o CBD. que você imaginar. Assim, eu fiquei olhando ali, eu falei assim, gente, por que lá é tudo liberado e aqui não? Eu não consigo entender. É a mesma coisa. Aqui hoje, quando eu comecei a falar de probiótico, nos Estados Unidos, eu já ia para os Estados Unidos e olhava aquelas prateleiras, porque você vai lá naquele Whole Foods, Walgreens, tem 10 prateleiras de 5 metros de distância, uma geladeira de 10 metros lotada de probiótico, de tudo quanto é tipo, para tudo quanto é coisa, para tudo, é para grávida, para criança, é para acne, é para intestino preso, solto. O que você tiver, tem tudo, líquido, mastigável, tudo que você quiser. E chegava aqui no Brasil, tinha um com uma cepa e era tudo proibido. Agora tem umas coisinhas melhorzinhas, mas mesmo assim muito restrito, não tem nem se compara com o que tem lá fora. E eu enxergo da mesma coisa, porque por que essas coisas são proibidas aqui no Brasil? Melatonina agora começou a liberar, mas mesmo assim com cheio de restrição, que lá já tem, ó. Para qual cidade que você foi da Suíça? Eu fui para... Foi para Zurique ou não? Fui para Zurique. Não, Lugano é maravilhoso. Mas você olha, né, para aquele lago que tem em Zurique. Sim. Né, eu fico olhando para aqui, olhei para aquilo. Sabe o que eu pensei? O que nós fizemos, entendeu? Com a represa Guarapiranga. Nem fala. Entendeu? A gente ficou com no aquele centro negócio, da cidade, aquele lago tudo cheio de peixinhos, você olha o fundo, tarará, e no meio da cidade, assim. E a gente tem Guarapiranga que poderia ter tido todo esse potencial. Pois é. Entendeu? A gente não tem uma gestão de futuro. As faculdades de medicina no Brasil não falam de probióticos, não falam de canabinoide, não falam. Doutor, sabe por que eu falo? Eu falo assim, é bom que tem às vezes uns médicos bacanas assim que aparecem para falar real. Porque assim, vou falar real para você. Você sabe que eu atendo hoje, no meu, assim, são meus alunos. Eu tenho 3 médicos e uma médica e 3 nutricionistas que eu passo o meu protocolo para eles. Eles estão fazendo o protocolo comigo. Eles falam assim, Karina, na faculdade de medicina a gente não aprende nada disso. Na faculdade de nutrição ninguém entende. E sabe o que é pior? Que nem na cannabis agora está chegando nos congressos. Probiótico não está. Não tá! Não tá! Não! Eu falando assim, gente, não é possível. Bom, eu não posso reclamar, né, doutor? Como meu canal é um canal de probiótico, por enquanto eu tô achando bom. Não, sim, mas assim, a gente mas vê... é muito uma pena, é uma pena. É uma pena porque assim... É muita gente que podia Quem não teve acesso a esse conhecimento no seu canal, espero que agora tenham. Com certeza, né? Estão vivendo no obscurantismo. Sim, agora, verdade. Falando sério agora, hein? Você trabalhou com muito médico. Trabalhei com muito médico. O neurocirurgião falando de probiótico, não sei o quê, olha que orgulho. Você é uma peça rara, vou falar sério. Porque você tem um leque muito mais abrangente aí de conhecimento do que a maioria dos médicos, não tenha dúvida. Mas você está vendo como toda alma pode ser salva? Se o neurocirurgião consegue conversar sobre probióticos... Toda alma. Entendeu? Funciona muito. Sim, funciona. Muito. Não, eu tenho assim, gente, se vocês quiserem ver os depoimentos, me segue no Instagram. Aliás, de novo, estão ouvindo direitinho? Coloca o likezinho aí. Tem o aviãozinho aqui embaixo. O aviãozinho, que é muito legal. O aviãozinho aqui, ó. Compartilha essa live com quem precisa saber para como ter um intestino saudável, como a cannabis pode ajudar a sua saúde, o seu humor, sem efeito colateral. E como nós somos o que comemos. Total. Não esqueçam de seguir a Karina, porque assim, ela precisou passar por uma experiência péssima, tomar as rédeas do seu tratamento e falar assim, chega, quem cuida da minha saúde agora sou eu, porque senão essa hora ela estaria tomando de novo 1 zilhão
Olha, de remédios? Eu já nem sei mais. Faz acho que assim uns 3 anos que eu não tomo nenhum medicamento de farmácia, alopata, nada. Eu só, quando eu tenho alguma coisa, é suplemento natural, probiótico, alimentação. Não tomo mais nada, nem preciso. Tô ótima. E olha que eu comi o pão que o diabo amassou mesmo. E o diabo amassou mesmo, viu? Porque olha... E os canabinoides são dessa linha. Tá. É uma coisa natural, entendeu? O fato de aqui no Brasil a gente precisar de milhões de receita, passar pela Anvisa, não quer dizer que ele seja uma coisa difícil, perigosa, anti-inflamatória, dá muito mais efeito colateral do que canabidiol, arrebenta com o rim, destrói o estômago. Agora, você falando dos neurotransmissores no estômago, eu vou te fazer uma pergunta que eu já fiz para alguns colegas que fazem bariátrica e ninguém soube me responder. O paciente bariátrico, o que faz a restritiva, o YRU, tá. Ele vai ter uma menor produção de alguns neurotransmissores? Ele vai, e assim, eu sou muito contra a cirurgia bariátrica, doutor. Eu trabalhei, não, isso óbvio, bagunça microbiota, eu tenho muitos alunos que são bariátricos porque eles têm uma desbiose importante, muitos ficam com uma diarreia crônica, outros ficam com problemas muito sérios, porque você mexe no intestino, mexe, enfim, desequilibra a microbiota, tem muitas sequelas. E antes de ir, um dos lugares que eu trabalhei, se você olhou no meu LinkedIn, foi uma clínica de tratamento para obesidade, o Ravena, que hoje eles fizeram Máximo IPO, Ravena. Máximo Ravena. Máximo Ravena. Eu fiz o startup deles aqui em São Paulo, eu que montei a clínica, eu estava na época trabalhando no Salomões Op, o Headhunter me chamou para trabalhar nessa clínica de pacientes com problemas de obesidade. E eu acreditei na proposta, eu só fui, não tinha nada, era só uma casa que eles tinham alugado e falou assim, você vai montar a clínica, contratar a equipe e botar o negócio para rodar. Eu falei, tá bom, então vamos. E aí eu fui, e a proposta, o Dr. Máximo Ravena, ele é um psiquiatra. E a proposta dele era o quê? Tratar pessoas com obesidade sem o uso de remédios, sem cirurgia, sem nada. Então, na clínica tinha assim, fisioterapeuta, preparador físico, tinha médico, tinha nutricionista, mas era um tratamento holístico e principal era mudar a relação da pessoa com a comida. Então era um grupo terapêutico. E eu tinha muitos pacientes que tinham feito bariátrica e iam lá com sobrepeso. Por quê? A pessoa não mudou a relação dela com a comida. Então, apesar de ter feito a bariátrica, ele dava um jeito de comer. Então era leite condensado, ou virava alcoólatra, acabava recuperando o peso e ia fazer o quê? Um tratamento holístico. E aí, com mudança de hábito e mudança de relação com a comida. Então, não adiantava. Tinha um pai que ele chegou lá com... Ele não tinha feito bariátrico, não. Foi o meu primeiro aluno. Ele tinha 180 quilos, chegou de cadeira de roda e diabetes, blá, blá, e em 8 meses ele emagreceu 80 quilos. Acabou com a diabetes, estava super bem. A filha dele tinha feito uma bariátrica, que também era obesa e tarará, e foi lá se tratar também, porque ela tinha recuperado o peso, assim, não todo, mas uma parte do peso, porque ela não... Então, assim, eu não acredito em cirurgia bariátrica, primeiro porque eu acho que faz mal para a saúde, número 1, e segundo porque você tem que resolver sua relação com a comida. Então, assim, não adianta, em nenhum sentido, faz mal para a saúde, dá efeito rebote, a pessoa... Então, isso para mim não funciona. Não funciona. A não ser em caso, sabe, aquela pessoa que está deitada, não levanta da cama, tem 500 quilos, aí bom, não tem jeito. Mas enquanto ele está... Em medicina, não existe nem nunca nem sempre. Vai ter casos de exceção que tem que ser tomadas medidas de exceção. Agora eu tenho uma coisa ruim para te falar. Qual? Eu tinha preparado aqui, assim, quase que outra metade de perguntas sobre se você leu Sugar Blue. Você travou, você tá aí? Ah, tô aqui, então, fala. Tá. Se você já leu o Sugar Blue sobre os 4 pós brancos que acabam com a humanidade, farinha, açúcar... Eu sempre falo do açúcar, que é o maior veneno, que é a droga do século, o açúcar. A droga do século. Droga do século. Você século. chegou a ler esse livro, o Sugar Blue? Eu não li o Sugar Blue, mas é uma coisa que é velho, preciso ler. Assim, eu preciso ler. Eu li há muito tempo atrás, ele fala, né, da desgraça dos 4 pó brancos, né, o açúcar, a cocaína. Mas
Eu só tenho mais 5 minutos de live, Ah, então não vou conseguir sério? entrar. Sério. E os últimos 5 minutos a gente deixa, né, para que você possa mandar seu recado, para você falar para a sua e para a nossa audiência. Mas antes, em nome do Sechá, quero te agradecer a essa conversa. Em meu nome, eu aprendi muito, né, aprendi muito, entendeu? Eu estou super feliz porque eu tenho agora um caminho para os meus pacientes. Eu acho que eles vão se beneficiar muito, porque as nossas terapias são complementares. Com certeza, não tenho a menor dúvida. Entendeu? E buscamos a mesma coisa, que é o equilíbrio e a homeostase. Então, assim, obrigado por essa live, por tudo que você me ensinou hoje. Entendeu? Estou, assim, muito feliz. E o microfone do Sechá é seu. Fique à vontade, muito Karina. obrigada. Olha, eu que quero agradecer o convite do Sechá e o seu convite. Uma honra estar aqui com você. Muito obrigada pela oportunidade de estar aí compartilhando junto com a sua audiência, com a minha audiência, todo o seu conhecimento, a sinergia que os nossos assuntos têm, que são complementares, não tem a menor dúvida, tem a sinergia. Os meus alunos podem ser seus, como os seus podem ser meus, então eu acho que eles se complementam. E assim, queria agradecer mesmo e assim, dizer aí para quem está assistindo que tem caminho fora da medicina convencional, que muitas vezes precisa ser trilhado antes de testar a medicina convencional. Então, assim, tem coisa que não tem jeito, mas tem muita coisa que tem jeito fora da medicina convencional. E eu sei que tem muita gente que quando vem me buscar, e eu acredito que também muita gente que quando chega até você já fez um caminho aí muito longo e já se sentiu, você sentou isso, eu falo muito para os meus alunos assim, você já sentiu aquela sensação de que parece que você está sozinho e que aquilo que você está sentindo, que você é louco, que todos os seus exames deram normais e que você está sentindo aquele monte de coisa que aquilo é um problema da sua cabeça, que não é real. Mas é real, gente. Infelizmente, tem muito... A maioria dos exames na medicina convencional não identifica uma série de questões, principalmente que vem de desbiose intestinal, de microbiota intestinal, e são sintomas reais e que, infelizmente, hoje já tem exames de mapeamento de microbiota que eu indico aí para os meus alunos. Aliás, quem quiser depois me procurar, tem exame de mapeamento de microbiota, exame genético, né, de mapeamento de microbiota, você consegue identificar aí muita coisa que, infelizmente, os exames convencionais não identificam. Então, assim, o que você está sentindo é real, oficial. Essa ansiedade, às vezes, que você tem. Acredite em você, né? É verdade, é real, é oficial, é químico. Então, e você tem como tratar isso de forma natural, com alimentação correta, com mudanças de hábitos, com suplementação natural. Então, isso é possível. É possível. Eu sou prova viva e meus alunos também. E, entendeu? Se isso não resolver tudo, entendeu? Alopatia, cirurgia, sim, mas isso daí é lá na frente, exatamente, não é o começo. Exatamente, tem coisas que não tem condição mesmo de resolver dessa forma, mas a grande maioria tem. O começo é a alimentação, sim, é procurar o equilíbrio e a homeostase dessa forma. Exatamente. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Agradeço muito o seu público aqui, o pessoal que está assistindo. Deixar um beijão, também. Uma noite maravilhosa para todos aí, viu? Muito obrigada pelo convite, doutor. Beijo. Beijão, tchau, tchau. Tchau, tchau.